Em uma manhã quente de terça-feira, no verão de 2000, a tranquila e quase idílica cidade de Warren, Massachusetts, acordou com céus calmos, uma brisa quente e o tipo de rotina pacífica de cidade pequena que fazia os pais se sentirem confortáveis em deixar seus filhos vagarem livremente. Era 27 de junho, o início de mais um dia previsível de verão na Nova Inglaterra. Mas em poucas horas, essa sensação de segurança seria estilhaçada, e Warren se tornaria o epicentro da maior e mais desesperada busca por pessoa desaparecida na história do estado. Uma família que havia se despedido da filha com um beijo naquela manhã, cheia de vida e promessa, nunca mais a veria viva. Este é o mistério assombroso, profundamente perturbador e ainda não resolvido de Molly Ann B., a salva-vidas de 16 anos que desapareceu de seu posto antes mesmo de seu turno começar, e cujos restos mortais esfarrapados foram encontrados 3 anos depois, a quilômetros de distância em uma floresta desolada, deixando para trás um silêncio terrível, uma comunidade frustrada e nenhum suspeito definitivo. Antes de prosseguirmos, por favor, clique em curtir, like, para que mais pessoas possam ver este caso, e inscreva-se no canal com todas as notificações ativadas para nunca perder uma investigação de caso arquivado, Cold Case. E diga-nos nos comentários de onde você está nos assistindo, cada interação ajuda a manter essas histórias vivas. Naquela manhã de terça-feira, Molly acordou cedo, animada como sempre para seu emprego de verão. Ela tinha acabado de concluir o penúltimo ano do ensino médio, júnior e ir, com honras e havia começado a trabalhar ansiosamente como salva-vidas em Comins Pond. Comins Pond não era um lago vasto, era um pequeno local de natação local, uma área de praia familiar cercada por bosques densos e trilhas tranquilas para caminhada. Era um lugar que toda criança local conhecia. Este era apenas seu 8º dia no trabalho. Ela estava orgulhosa da responsabilidade. Era atlética, uma nadadora forte, disciplinada e adorava estar perto de crianças. Seu sonho, irônica e tragicamente, era estudar justiça criminal, uma paixão inspirada por sua irmã mais velha, Rita. Amigos e familiares a lembravam como um farol de energia, calorosa, ferozmente protetora de seu irmão mais novo e sempre sorrindo. Sua mãe, Maggie, a levou de carro até o lago pouco antes das 9h50, seguindo exatamente a mesma rotina que haviam estabelecido na última semana. Era um trajeto curto, familiar e confortável. Mas quando elas entraram no estacionamento de cascalho com vista para o lago, algo parecia terrivelmente errado. Os olhos de Maggie foram imediatamente atraídos para um homem que ela nunca tinha visto antes. Ele estava sentado sozinho em um sedã branco, estacionado de forma que lhe dava uma visão clara da praia. Ele tinha bigode, usava óculos de sol e fumava um cigarro, observando a área com uma intensidade que fez todos os instintos maternos no corpo de Maggie gritarem. O homem manteve os olhos fixos no carro delas enquanto passava. Maggie diminuiu a velocidade, uma onda de profundo desconforto tomando conta dela. Ela estudou o rosto dele, tentando identificá-lo. Ele parecia desconhecido, deslocado nesta comunidade unida onde todos se conheciam. Molly, percebendo a tensão súbita da mãe, tentou tranquilizá-la. "Está tudo bem, mãe. Eu vou ficar bem", disse ela gentilmente, provavelmente pensando que sua mãe estava apenas sendo protetora. Maggie queria acreditar nela. Ela se forçou a ir embora, mas não conseguia afastar o pavor visceral. Ela olhou para a filha uma última vez no espelho retrovisor, Molly saindo para a luz brilhante do sol, caminhando confiantemente em direção ao posto de salva-vidas com seu tubo de resgate vermelho, seu apito e sua mochila. Ela parecia tão viva, tão capaz, tão pronta para o dia. 40 minutos depois, Molly B. havia desaparecido. Por volta das 10h15, as primeiras famílias começaram a chegar a Comins Pond, prontas para aproveitar o clima quente. Uma mãe local, trazendo seus filhos para nadar, esperava ver Molly empoleirada na cadeira elevada de salva-vidas, com o rádio ligado, a boia apoiada em seu colo. Em vez disso, encontraram a praia estranhamente vazia. A cena que descobriram era um instantâneo de um momento interrompido. As sandálias de Molly estavam na areia, ao lado de sua toalha de praia. Sua garrafa de água e um pequeno kit de primeiros socorros estavam cuidadosamente colocados onde ela sempre os deixava. O tubo de resgate da salva-vidas estava deitado de lado perto da cadeira. O rádio dela estava ligado. Mas Molly não estava em lugar nenhum. No início, a mãe presumiu que Molly tinha apenas se afastado, talvez para dentro da mata para usar o banheiro ou para verificar algo. Mas os minutos se passaram. Depois, mais minutos. O silêncio da cadeira vazia tornou-se mais alto. E logo, tornou-se impossível ignorar a realidade aterrorizante.
uma salva-vidas, especialmente uma tão responsável quanto Molly, nunca deixaria a praia sem vigilância, nem por um segundo, sem um sinal. Algo estava profundamente errado. Um supervisor foi chamado, que então ligou para a família B. Quando Maggie atendeu o telefone e ouviu a pergunta, "A Molly está com você?", ela sentiu um tremor de pânico frio e nauseante. Ela correu de volta para o lago, com o coração batendo descompassado. No momento em que chegou e viu o posto de salva-vidas abandonado, ela soube que sua filha estava em grave perigo. Seus instintos estavam certos. O homem no sedã branco havia desaparecido. E Molly também. As autoridades foram chamadas e chegaram rapidamente. Em poucas horas, o Lago Pacífico e isolado se transformou no centro frenético de uma operação de busca massiva. Policiais de Warren e cidades vizinhas invadiram a área, seguidos pela polícia estadual, bombeiros e equipes de mergulho especializadas. Helicópteros cortavam o ar acima. Cães de rastreamento K9 foram trazidos, seus manejadores os deixaram cheirar os pertences de Molly. Os cães teriam captado seu cheiro, seguido por uma curta distância até o estacionamento, e então parado abruptamente, uma indicação arrepiante de que ela provavelmente havia deixado a área em um veículo. Mais de 1000 voluntários, amigos, vizinhos, colegas de classe e completos estranhos, juntaram-se à busca. Tornou-se a maior e mais cara busca por uma pessoa desaparecida na história de Massachusetts. Os voluntários caminharam em linhas de grade ombro a ombro através dos bosques densos e implacáveis que cercavam o lago. Eles vasculharam a margem, entraram na água e procuraram em todas as cabanas, galpões e trilhas abandonadas. Mergulhadores entraram na água turva e escura de Comins Pond, tateando através das algas, esperando não encontrar o que estavam procurando. Voluntários gritaram o nome de Molly até suas vozes falharem. Lanternas cortavam a escuridão durante toda a noite. As pessoas se recusavam a ir para casa, convencidas de que cada minuto que passava importava. Um medo poderoso varreu Warren e as cidades vizinhas. O verão de 2000, que havia começado tão promissor, tornou-se um verão de medo. Os pais pararam de deixar seus filhos brincarem lá fora. Todo carro desconhecido, especialmente todo sedã branco, era relatado às autoridades. Todo homem que se parecesse remotamente com o retrato falado do estranho no lago, um esboço criado a partir da memória perfeita e assombrada de Maggie B, era interrogado. Rumores surgiram na comunidade. Era um andarilho, um criminoso local, um sequestro espontâneo, um crime cuidadosamente planejado. Mas, apesar do esforço massivo, das centenas de pistas e das milhares de horas de trabalho, nenhum vestígio de Molly foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhum pedaço de roupa, nenhuma pista sequer. Ela havia desaparecido como se tivesse sido arrancada da terra. Dias se transformaram em semanas. Semanas se transformaram em meses agonizantes. A família B se agarrou a uma esperança desesperada e bruxuleante. Eles apareceram em noticiários locais e nacionais, seus rostos marcados por uma dor impossível de assistir. Eles espalharam panfletos com o rosto brilhante e sorridente de Molly por toda a Nova Inglaterra. Eles trabalharam incansavelmente com os investigadores, pressionando, questionando, recusando-se a deixar o caso esfriar. O caso de Molly recebeu atenção nacional, seu sorriso brilhante se tornando um símbolo da luta para trazer crianças desaparecidas para casa. Mas, à medida que as estações mudavam, essa esperança lentamente, cruelmente, se transformou em agonia, e a agonia em uma resignação sombria. A busca foi eventualmente reduzida, mas a investigação nunca foi encerrada. Os 3 anos seguintes foram um tipo especial de inferno para a família B. Eles navegaram em um mundo sem respostas, uma vida suspensa em um estado de não saber. Como você lamenta por alguém que simplesmente desapareceu? Eles canalizaram sua energia para a ação, estabelecendo a Fundação Molly B e um centro no Anna Maria College para promover a segurança infantil, transformando sua tragédia pessoal em uma missão pública. Então, 3 longos e silenciosos anos depois, em 9 de junho de 2003, um caçador estava andando por uma área remota e densamente florestada em Palmer, Massachusetts. A área, conhecida como Whiskey Hill, era uma região acidentada e densamente arborizada, conhecida pela caça, a vários quilômetros de Comins Pond. O caçador estava explorando a área quando tropeçou em um pedaço de tecido azul esfarrapado. Parecia parte de um maiô. Ele conhecia a história de Molly B, todos na região conheciam. Seu coração afundou. Ele olhou mais de perto, parcialmente enterrado sob folhas, arbustos e solo, ele viu restos de um esqueleto. Ele contatou imediatamente a polícia. Os investigadores chegaram e isolaram a área,
que era de difícil acesso devido ao terreno íngreme e à vegetação densa. Não era um lugar onde alguém tropeçaria por acidente. Era um lugar onde alguém iria para esconder algo. 2 dias depois, após cuidadosa escavação e análise, o médico legista usou registros dentários para confirmar a notícia devastadora. Os restos mortais pertenciam a Molly Ann B. A descoberta respondeu à pergunta de onde ela estava, mas ofereceu poucas outras respostas. A condição dos restos mortais, expostos a 3 anos de clima rigoroso da Nova Inglaterra e danos ambientais, tornou impossível para o médico legista determinar conclusivamente a causa da morte. Não havia sinais claros de esfaqueamento, tiro ou trauma por força contundente, mas isso não descartava a violência, como estrangulamento. O que estava claro era que se tratava de um homicídio. O local ficava longe de Comins Pond, longe de qualquer trilha que Molly jamais teria percorrido. Os investigadores tinham certeza, seu corpo havia sido transportado e deixado lá intencionalmente por seu assassino. A questão era, por quem? Com a descoberta dos restos mortais de Molly, a investigação, que nunca havia sido encerrada, foi reacesa com nova intensidade. A polícia reentrevistou testemunhas, suspeitos e qualquer pessoa que esteve perto de Comins Pond nos dias que antecederam seu desaparecimento. Várias pessoas de interesse surgiram ao longo dos anos. Uma delas era um homem chamado Rodney Stanger, que tinha uma semelhança impressionante com o indivíduo visto no sedã branco. Anos mais tarde, Stanger seria preso na Flórida por matar sua namorada. Ele havia morado em Massachusetts, tinha um histórico de violência e sua fotografia era quase uma combinação perfeita com o retrato falado. Ele se tornou um suspeito convincente, mas, no final, não havia evidências físicas para ligá-lo ao sequestro de Molly. Outra pessoa de interesse era um homem local com um histórico criminal preocupante que estava na área na época em que Molly desapareceu. Ele supostamente dirigia um carro branco e fora acusado de assédio e perseguição a mulheres. Mas, novamente, os investigadores não tinham a prova definitiva necessária para fazer uma prisão. Os avanços forenses foram limitados pela condição dos restos mortais de Molly. O ambiente havia corroído a maioria, se não todas, as evidências. Nenhum DNA útil pôde ser coletado dos próprios restos mortais. Nenhuma fibra ou vestígio sobreviveu aos 3 anos na floresta. Os detetives acreditavam que o assassino tinha sido ou forensemente consciente ou apenas sortudo. A família B ficou cada vez mais frustrada com o ritmo lento da investigação. Maggie e John B tornaram-se poderosos defensores de crianças desaparecidas, pressionando com sucesso pelo Molly B. Bill, que estabeleceu o sistema de alerta Amber do estado. Eles lutaram incansavelmente por respostas, recusando-se a deixar a memória de Molly desaparecer no silêncio de um arquivo de caso arquivado. Durante anos, novos detetives assumiram, revisando a montanha de arquivos. Pistas continuaram a surgir, falsas confissões, rumores de leito de morte, avistamentos relatados do carro branco, mas nenhuma resistiu ao escrutínio. A floresta onde seus restos mortais foram encontrados não rendeu novas pistas. O sedã branco nunca foi definitivamente identificado. O homem com o bigode e o cigarro nunca foi confirmado. A verdade permanecia irritantemente fora de alcance. Então, em 2021, mais de 2 décadas após o desaparecimento de Molly, o promotor distrital do condado de Worcester anunciou um grande avanço. Eles nomearam uma nova, e muito forte, pessoa de interesse, Francis Frank P. Sumner. Sr. Sumner havia morrido em 2016. Ele era um estuprador e sequestrador em série condenado, com um longo e violento histórico. Na época do desaparecimento de Molly, ele estava na casa dos 40 anos, morava na área geral e era conhecido por operar uma oficina de funilaria, dando-lhe acesso a vários carros, incluindo, segundo testemunhas, um branco. O mais arrepiante é que Sumner era um ávido caçador e armadilheiro que conhecia intimamente os exatos bosques remotos de Whiskey Hill, onde o corpo de Molly foi encontrado mais tarde. Ele se encaixava no perfil de um predador, correspondia à descrição, tinha os meios e o conhecimento do local de desova. O escritório do promotor apreendeu itens das antigas propriedades de Sumner e começou a testá-los para DNA, na esperança de encontrar um link, uma fibra, qualquer coisa. Até hoje, mais de 24 anos depois, o caso permanece oficialmente sem solução. Frank Sumner continua sendo uma pessoa de interesse, não o assassino acusado. Os investigadores continuam a analisar as evidências e os avanços na genealogia genética, a mesma técnica usada para capturar o assassino do Golden State, oferecem esperança renovada. Os detetives expressaram confiança de que um dia alguém se apresentará,
ou uma nova tecnologia extrairá aquela única pista microscópica do passado. Mas até lá, o mistério persiste. O que aconteceu com Molly Ann B naqueles 40 minutos? Ela foi sequestrada por Frank Sonner, um predador conhecido que a estava observando? Foi um crime de oportunidade ou foi premeditado, com o assassino sabendo o novo horário da jovem salva-vidas? Porque seu corpo foi deixado a quilômetros de distância em uma floresta acidentada e remota que ele conhecia bem? E era ele o homem no sedã branco, fumando um cigarro enquanto uma mãe deixava sua filha. Pela última vez? A verdade permanece escondida nas sombras daquele verão de 2000. E uma família, e uma cidade, ainda esperam por respostas. Em casos como o de Molly, o tempo se torna tanto um inimigo quanto um aliado. As evidências desaparecem, as memórias se corroem e os suspeitos morrem. Mas a tecnologia avança, as testemunhas se tornam mais corajosas e os segredos têm um jeito de ressurgir. Mesmo décadas depois, casos arquivados podem ser resolvidos. A justiça que Molly B merece, e pela qual sua família lutou, ainda pode ser possível. O que você acha que realmente aconteceu neste caso? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários, mas por favor, mantenha-os respeitosos com a vítima e sua família. Se você gostaria de ver mais investigações de casos arquivados como esta, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo para que mais pessoas possam aprender sobre essas histórias. Se você tiver qualquer informação relacionada a este caso, entre em contato com as autoridades listadas nas fontes oficiais. Mesmo um pequeno detalhe pode fazer a diferença.